Então vamos nessa. Estamos juntos. Hoje o bate-papo é com o Marcelo Quintanilha, um dos maiores quadrinistas do nosso país. E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, e você? Marcelo, diz uma coisa, eu vi uma entrevista sua que você dizia que você não vê o trabalho com quadrinhos como profissão. É verdade isso mesmo? É verdade, é verdade. Por quê? Porque eu nunca consegui pensar os quadrinhos simplesmente como uma profissão ou como algo com o qual eu pudesse me relacionar a partir de um paradigma profissional. Aham. Eu não acredito que o profissionalismo seja um dado necessariamente positivo sobre muitos aspectos, no sentido de que frequentemente você pode se eximir de algumas responsabilidades em nome do profissionalismo. E penso que, em relação ao trabalho que eu faço, eu me sinto na circunstância de responder por todas as decisões que eu tomo. Então eu vejo esse trabalho como algo muito mais profundo do que meramente profissional. E já que você não vê os quadrinhos assim como uma profissão, é possível viver só de quadrinhos? Assim, ou um quadrinista tem que fazer um monte de outras coisas para pagar as contas? É possível viver em todas as circunstâncias. É possível viver só de quadrinhos, é possível viver de outros trabalhos para poder executar o seu trabalho de quadrinhos. As duas circunstâncias são válidas, na minha opinião. O fato de você viver exclusivamente do seu determinado meio de expressão não significa necessariamente que isso legitime esse meio em si, ou que legitime o seu trabalho em si. Eu sempre gosto de dar o exemplo da forma como a literatura brasileira se estruturou. Ela não se estruturou no profissionalismo, ela não se estruturou a partir de um mercado editorial, ela não se estruturou a partir do adiantamento de direitos autorais para que escritores como Machado de Assis escrevessem livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. A literatura brasileira se fez no funcionalismo público ou no jornalismo. Então isso não diminuiu nem um dedo de legitimidade da literatura. Então isso coloca em xeque todo o questionamento em função do fato de alguém viver ou não viver de um determinado trabalho. As circunstâncias são as circunstâncias que existem e ninguém pode se considerar desavisado do que é se mover no meio editorial. Então as coisas são assim. Marcelo, vendo seus quadrinhos, eu vejo que eles têm um nível de realismo tão grande assim, que a impressão que eu tenho é que você foi viver no meio daqueles personagens durante um tempo, assim, para investigar eles. Você chega a fazer isso mesmo ou não? Não faço isso não, mas a verdade é que os personagens são baseados em grande medida naquilo que eu sou como pessoa, nas experiências que eu vivi, nas experiências que pessoas próximas a mim viveram. Então acho que esse realismo vem também da completa honestidade com que eu faço meu trabalho. Eu não existe nada que eu considere que não deva fazer. Eu realmente me solto de uma maneira completa. E eu acredito que as pessoas são plenamente capazes de entender tudo isso, todo o processo, toda a proposta. Eu realmente não parto do princípio de que as pessoas sejam incapazes de entender uma proposta assim. Eu acredito profundamente numa relação de absoluta confiança entre o autor e o leitor. E acho que esse realismo que você citou, você falou, acho que esse grau de interpenetração e tudo só se consegue se você é capaz de construir essa relação de confiança. E eu sempre parto do princípio de que as pessoas são completamente capazes de entender absolutamente qualquer coisa. De modo que eu não trato as pessoas como idiotas também. Mas você chega assim, você é um cara bastante observador, assim, que, sei lá, passa um dia no mercado municipal observando personagens que podem participar futuramente da sua história, ou você não faz isso? Não? Não. Caramba, cara. Não. Também tem outra característica. Não. Eu também tenho outra característica. Eu nunca faço desenhos como anotações, nunca faço apontamentos. Não tem tipo um caderno de esboço, uma coisa assim? Nada, absolutamente nada. E como é que nasce uma história do Quintanilha?
Nasce como quadrinho diretamente, nasce assim simplesmente. Direto? Sim, diretamente. Eu nunca desenho se eu não estou fazendo uma história, se eu não estou fazendo um trabalho determinado. Eu realmente não desenho, não tenho o hábito de desenhar. Não tenho cadernos de esboço, não tenho cadernos de anotações ou coisas assim. A história existe por si, é o único trabalho que eu faço. Você consegue retratar o Brasil como poucas pessoas que eu vi, assim, né? Morar em Barcelona, você acha que te dá uma outra ótica do Brasil, assim, ter esse distanciamento? Como diz o Proust, estar fora da cidade você consegue ver melhor a torre? Eu acho que não. Escrever sobre o Brasil estando fora do Brasil, para mim é exatamente como escrever sobre o Brasil estando dentro do Brasil. Eu não noto uma especial interferência no processo criativo. Porque, como eu falei, todas as histórias são baseadas nas minhas experiências pessoais. Então, eu não me sinto nem minimamente longe do Brasil. Não me sinto nem 10 centímetros, nem a 10 centímetros de distância do Brasil. Então, não identifico uma mudança especial de perspectiva, nada disso. Marcelo, eu vi uma entrevista sua que você dizia que os bastidores do futebol te interessam muito mais do que o futebol em si. Sim. Por quê? Sim. Porque é muito mais fascinante do que o jogo em si, porque não temos condições de dimensionar tudo que se move em volta de um jogo para que esse jogo seja realizado, na verdade. Todo o universo de aspirações, todo o universo de expectativas, todas as maquinações políticas que envolvem a realização de um jogo, que envolvem a estruturação de um time de futebol, o fato das pessoas envolvidas, dos jogadores envolvidos, a maneira como os jogadores vão subindo de categoria até chegarem na seleção brasileira, o fato de muitos não conseguirem chegar a essa condição, na verdade a maioria deles. E todas as expectativas que envolvem um atleta nessas condições, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, e a forma como as pessoas que manejam os fios do esporte, as diretorias e tudo, manipulam essas aspirações, manipulam as expectativas de garotos que estão tentando aparecer, demonstrar algum tipo de capacidade, tudo. Tudo isso sempre me fascinou muito. Mas acredito que isso decorra do fato de eu ter vivido exatamente o outro lado do futebol, o lado não glamuroso do futebol, pelo fato de ser filho de um jogador que interrompeu a carreira prematuramente, pelo fato de o futebol durante muitos anos ter sido um tabu na minha casa. Nunca houve Futebol como tabu na sua casa? Sim. Por quê? Sim, pelo fato da interrupção da carreira, né? Tudo isso gera uma série de frustrações que podem ser arrastadas durante muito tempo. Então, o que eu mais conheci do futebol foi isso. E eu não tenho tendência de negligenciar nada que tenha me formado como ser humano. Isso foi uma parte importante da minha vida, durante muito tempo. E qual que é o seu time do coração? Então, como eu falei, eu sou de Niterói, que é uma cidade muito próxima do Rio, mas apesar disso eu nunca me identifiquei com nenhum time do Rio, nunca me identifiquei com times como Flamengo, Fluminense, Vasco e tudo. O único time com o qual eu tive alguma identificação foi justamente o time do meu bairro, que era o Manufatora, que era o time da fábrica Manufatora Fluminense de Tecidos. Foi o primeiro time que meu pai jogou como jogador profissional. E durante muitos anos, enquanto eu ainda era criança e adolescente, a fábrica ainda funcionava. Hoje todas as fábricas apareceram naquela região. E durante muitos e muitos anos eu acordava com o apito da fábrica de tecidos. Era uma coisa muito emblemática. Você se vê desenhando quadrinhos de super-herói algum dia? Por que não? Isso? Por que não? Por que não? Todas as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas. Ah, é? Sim. Eu acho muito interessante porque se você trabalha a partir das premissas de autoria, inevitavelmente você trabalha num terreno que é completamente familiar para você. Você trabalha a partir da sua vivência pessoal, a partir daquilo que você tem mais inclinação a expressar como autor.
Mas em um trabalho conjunto, em um trabalho onde você vai trabalhar com personagens que já existem, etc., é um desafio muito grande ser capaz de tornar esse universo que existe, independentemente de você, algo que seja interessante para você retratar como autor. Isso pode ser uma coisa muito fascinante. Um desafio. Sim. Essa foi a entrevista com o Marcelo Quintanilha. Semana que vem a gente tem mais entrevistas tão legais quanto essa. Deixe seu curtir, ajuda a compartilhar e não esquece de assinar o canal. A gente se vê. Até mais. Valeu.